o Ceará foi o primeiro clube do Brasil a preparar um protocolo de retorno às suas atividades, quando ninguém nem imaginava o dia de se retornar aos treinos. Mais de um mês que nós preparamos esses protocolos, nós começamos a trabalhar isso e começamos a instigar aqui a Federação Cearense de Futebol, né? E aí também a própria Fortaleza, nosso rival aqui, mas também que tem estrutura, a preparar um protocolo e que a Federação assumisse aí o protagonismo dos protocolos dos clubes de menor estrutura, para que quando fosse autorizado os treinos, né, a gente pudesse voltar todos os clubes, para depois, quando voltar a competição, todo mundo está apto a competir, em face de que o Ceará, estando resolvido, ou o próprio Fortaleza resolvido no que diz respeito à questão de protocolo e atender a todas as exigências dos órgãos sanitários, se não tivermos o restante dos clubes também cumprido, né, com um protocolo mínimo, a gente não vai ter competição, a gente não iria conseguir iniciar a nossa competição. Dentro do que nós temos conversado aqui internamente com a federação, e dentro de uma intuição minha, eu imagino que a gente, no início de julho, lá para o dia 5, primeira quinzena de julho, dia 10 no máximo, a gente deverá estar retornando ao Campeonato Cearense, tá? É o que eu imagino. Nós temos aí ainda 5 datas a cumprir no Campeonato Cearense. Então, o Campeonato Cearense se resolve muito rapidamente. Outra preocupação grande e mais complicada do que essa é a Copa do Nordeste, que também eu imagino que a gente tem que concluí-la em julho. Também faltam 5 datas para concluir a Copa do Nordeste. Falta um jogo da fase classificatória, e aí uma situação pior, porque você vai necessitar de viagens, né? E também tem alguns estados que estão com situações diferentes com relação à pandemia, né? Problema de índice de óbitos, e enfim, todo esse quadro que é complicado, porque o Brasil é continental e cada região tem sua peculiaridade com relação ao momento que vive dentro dessa pandemia. Então, imagina-se aí como é que vai resolver isso. Não sei se iremos escolher um estado e realizar todas as competições no mesmo estado, né? Ou se vai dar para a gente cumprir pelo menos na primeira fase agora e depois deixar as outras fases para incluir dentro do Campeonato Brasileiro, que imagino eu que retorne em agosto. Isso é também só uma intuição minha. Eu tenho que fazer um planejamento aqui para o nosso clube. Então, eu tenho que fazer, para planejar, eu tenho que estimar datas, né? Para poder estimar também receitas, custos, enfim, para poder fazer um planejamento financeiro, eu preciso estimar também quando vão acontecer os eventos. Então, eu estimo que o mês de julho será o mês em que jogaremos os campeonatos estadual e Copa do Nordeste, e a partir de agosto, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Eu trabalho com essa perspectiva aí. Claro que isso aí é uma perspectiva nossa, pessoal do clube, né? Dentro do que eu estou acompanhando das informações, ainda muito fragmentadas, que eu vou juntando, unindo uma com outra. Essa é a minha percepção, é assim que nós vamos encarar. Nós já voltamos aos treinos, né? Desde segunda-feira, também fomos o primeiro clube aqui local a voltar a treinar. Nós estamos fazendo os testes com os jogadores, aqueles que já foram testados, foram liberados, já estão treinando em campo, de forma individual, e outros que estão chegando, né, chegaram de viagem ontem, fizeram um teste ontem, estão aguardando resultado, e nós estamos fazendo isso de forma bem planejada, né, colocando um grupo do máximo de 8 jogadores por período. Tem 4 períodos de treino, 2 períodos da manhã, parece que é 8h30 e 10h30, outro é à tarde às 3h30 e às 5h30, e aí você consegue contemplar todo mundo. Nesse momento ainda não está com o plantel todo liberado, né? Mas também nós vamos ter alguns grupos que vão ultrapassar 8, porque na hora que a gente tiver resultado dos testes, nós vamos encontrar também aqueles que já estão apresentando um quadro de imunidade, ou que tiveram a doença e já superaram a doença, e criaram anticorpos. Então, esse grupo aí, que pode ser um grupo até maior, quanto maior, melhor, é até bom, né? Quem tenha passado pela doença, tenha se curado, tenha ficado imune, que esse fica numa situação bem mais confortável para a gente promover o treino em conjunto. Então, essa é a agenda que eu acho que está se desenhando para o Ceará e para o futebol cearense e chegando até o futebol nacional.
CBF estava aguardando aí um funcionamento do Ministério da Saúde, né? E que nós teremos um campeonato em 38 rodadas, isso é fato, não poderá ser diferente, mesmo que dentro do mês de janeiro, né? E que esse campeonato acontecerá a nível nacional, é impossível acontecer em um só local, tá? Não tem nenhum local que tenha tanto campo de futebol assim para fazer um campeonato com 38 clubes, com 20 clubes, né? Em um só local, é impossível. E o que eu acho que seria mais inteligente seria a gente procurar fazer um calendário que diminuísse o número de viagens. Aí, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ceará e Fortaleza viajam ao mesmo tempo para o estado do Goiás e jogam lá contra o Goiás e contra o Atlético Goianiense. Já numa viagem só, já resolve lá com os clubes de Goiânia. Quando os clubes de Goiânia vierem para cá, vierem os dois, eles já jogam aqui com Ceará e Fortaleza. Quando nós formos ao Rio, vamos Ceará e Fortaleza juntos, e lá já jogam com 2 clubes do Rio. E assim sucessivamente, como no Rio Grande do Sul, né? Até que se a gente consiga, com o Rio de Janeiro, até que a gente consiga completar as rodadas de forma inteligente, diminuindo o número de viagens. Em vez de eu ir 2 vezes a Goiás, eu vou 1 vez. Em vez de eu ir 4 vezes ao Rio, eu vou 2. Em vez de eu ir 4 vezes a São Paulo, eu vou 2. Né? E aí também iria o Fortaleza, que é o clube local, iria os 2. Isso a gente poderia diminuir o número de viagens, mas fazer um campeonato ainda nacional, com 38 rodadas, de forma inteligente, com menos custo para todo mundo. Essa é a ideia que eu acho mais inteligente. E acho que ela poderá ser uma grande solução para esse momento.